Salve galera, tudo bem? Dieguinho do canal Futebolaço, voltando aí à nossa velha infância. Tô gravando com o celular na mão mesmo aqui. No estádio não dá pra entrar com tripé, calhou também que eu não trouxe na mochila o meu microfone e tal. Então vai raiz, a galera que me acompanha lá em 2019, 2020, primeiros pós-jogo nosso no estádio. Então vamos aqui curtinho. Cara, é sempre ruim, né? Ver uma derrota, seja no estádio, em loco, seja em casa. Isso é ruim sempre, não cabe comentar, é ruim. Porém, de verdade, do fundo do meu coração, hoje pelo menos eu saio daqui com um sentimento de que tem futuro. Tudo bem que é bem verdade, que eu fiquei com esse sentimento vendo o jogo do Palmeiras. O Vasco fez uma baita partida, eu falei, porra, acho que agora vai. E logo na sequência ver o jogo do Porto Cabedelo, do jogo do Vitória, que foram duas partidas abjetas do Vasco. Então, assim, não dá pra gente cravar, né? Porra, realmente é isso, vai. Mas, assim, de verdade, analisando friamente o jogo, especialmente o primeiro tempo, eu quero fazer uma divisão entre o primeiro e o segundo tempo. Eu vi que hoje o Vasco tem um treinador, cara. Pode dar certo, pode dar errado, porque é futebol. Mas hoje, o Vasco, no primeiro tempo especificamente, o time mostrou assim, temos um treinador. E dá para pontuar muita coisa positiva. É sempre uma M perder e a gente comenta muito futebol com resultado. O time jogar mal e ganhar, no final das contas, beleza, ganhou, é isso. Se perde jogando bem, que não foi o caso, a gente tem que analisar a partida inteira. O primeiro tempo foi muito bom, mas o segundo tempo foi muito abaixo. E eu tenho até uma teoria, vamos colocar assim, para esse segundo tempo abaixo do Vasco. Tá? Antes de eu começar a fazer uma análise, um pequeno comentário. Absolute Sport. Fiz uma viagem incrível, uma das melhores viagens da minha vida, minha segunda viagem internacional. Vim com a minha esposa e graças a Absolute Sport, agradecer eles o contato primeiro, o carinho que teve comigo e com a minha esposa. Cara, deram um tratamento e um atendimento absurdo pra gente. Terão outras competições do Vasco para você assistir, independente da galera que, porra, vai ver jogo do Vasco ou não, quer viajar para outro lugar. Aqui na descrição do vídeo tem Absolute Sport, entre em contato com eles. Mó galera hoje vem para cá através da Absolute Sport. Então, ó, hoje, ó, na conta deles, obrigado por realizar esses grandes sonhos da minha vida, infelizmente, com uma derrota. Por que eu acho que a gente tem um futuro e o Vasco hoje tem treinador? E o inacreditável que o Diniz assumiu na segunda-feira, viajando, já o time jogou hoje, terça. Primeiro, marcação. O time jogava num 4-4-2, muito bem agrupado, as linhas coladas, não havia aquele latifúndio entre meio campo, defesa e ataque. Além disso, o Vasco marcando pressão alta, os zagueiros do Vasco, da maioria da vez jogando na intermediária, a segunda linha já quase no círculo central, e os dois... o 9 e o 10, né, que ele marca no 4-4-2, já quase lá na linha do meio de campo, então o time marcando com bloco alto. O time adversário, quando tinha tiros de meta, ele metia o Verratti e o Coutinho na entrada da área, pressionando os lados, e a linha inteira, o time desde os zagueiros aqui, ó, na intermediária para frente. Então defensivamente muito organizado. Tecnicamente, eu não sei o que ele faz, cara, não sei qual é o dom que ele tem, mas ele tem esse dom. Ele encheu o time de confiança e foi bonito ver o Vasco jogar no primeiro tempo. Os 15 primeiros minutos, que é normalmente quando o adversário amassa você quando você joga fora de casa, o Vasco jogou muito bem contra o Lanús. É bem verdade que a gente tinha até a bola, trabalhava, mas não conseguia criar tantas jogadas assim. Teve um chute do Tietê, teve um chute do Coutinho, teve alguns cruzamentos com algum perigo. Mas eu vi um time de futebol. Esse primeiro tempo, o coletivo, e aí eu vejo tanto ofensivamente como defensivamente, eu vi um time. E dá pra olhar, dá pra ir. E aí vem o segundo tempo, minha galera. Tô sem tripé, tá, galera? Então a imagem vai ficar mexendo, tô na mão aqui mesmo. Então vamos no improviso. De vez em quando, eu tô olhando pra lente, eu posso acabar olhando pra cá. Peço perdão a vocês aí. E o segundo tempo foi outro jogo. O Lanús, que praticamente não levou perigo ao Vasco, tentou algumas bolas aéreas, entrou no jogo. E aí entra a teoria, porque eu não sou irresponsável de cravar isso aqui. Mas pelo que a gente vê do Vasco já há um bom tempo, é bem provável que essa teoria seja verídica. Falta saúde esse time do Vasco. Para o Vasco fazer o primeiro tempo que ele fez, o Vasco precisa, e qualquer equipe,
se doar muito fisicamente, marcar pressão, pressão pós-perda, bloco alto, intensidade, movimentação aqui e lá. Então, assim, o Vasco se entregou fisicamente na primeira etapa. E ficou muito claro para mim, vendo o jogo, que o segundo tempo foi outro tempo. O Vasco entrou num ritmo mais baixo. Aquela marcação que estava encaixada, que incomodava, que ia tirar lá em cima, já não acontecia. E o Lanús entrou no jogo. O Lanús tinha dificuldade de trabalhar a bola no primeiro tempo, ele entrou no jogo. E aqui cabe um comentário inteligente, que é o seguinte: qualquer time, seja ele, maravilhoso ou ruim, é muito mais difícil você jogar quando o adversário marca em cima, não te dá espaço, te penteira, te tira lá em cima, obriga você a sair jogando aqui com um monte de jogador marcando no cangote. O time do Lanús não é um grande time, é um time organizado, chato, joga direitinho. Então o que acontece? Como o time do Vasco estava em cima, estava organizado, as linhas próximas e marcando na pegada, o Lanús se desfazia da bola com muita facilidade. É o famoso aperta que eles peidam. Desculpa a expressão chula aí. No segundo tempo, à medida que a gasolina do time baixou, a marcação fica frouxa. E aí o time que é bom, ele cresce, e o time que é mediano, ele parece que é bom, ou pelo menos ele consegue jogar um pouquinho melhor. E foi isso que aconteceu. A gasolina do Coutinho caiu, a gasolina do Nuno caiu, e o time foi caindo. Eu acho que foi isso, tá? O Lanús foi entrando no jogo, de verdade. Eu tô no estádio aqui, a maior galera para tirar foto, para trocar ideia, fazer um comentário. Eu dei o azar que eu virei bem na hora, no início da jogada do gol do Lanús. A galera comentou aqui que parece que o PH, não sei se perdeu na cabeça, o Piton estava mal posicionado, o passe entrou nas costas dele. Eu não vou ser irresponsável de falar o que eu não vi e repetir o que os outros falou. Me ajuda até aqui nos comentários, exatamente como saiu o gol eu não vi, tá? Já vi a bola no fundo, o cara arrastou, cruzou, tentaram no primeiro pau, tentaram no segundo pau, caiu no terceiro, o jogador ele dominou, chutou e fez o gol. Isso eu vi. Mas a origem da jogada, o PH, a bola esticada eu não vi, tá? Mas o Piton não tá legal defensivamente, já não é de hoje. E ele tá um pouquinho cagado de urubu, né, cara? Às vezes quando ele falha, sai o gol. Mas voltando um pouquinho no que o time construiu, que o time conseguiu jogar, o que mudou é que o Vasco deixou de ser um time de totó, aquele time de pebolim, que os jogadores pareciam que tem tarraxa, né, no pé e fica preso, cada um parado no seu cantinho esperando a bola. O tempo inteiro, os jogadores tinham opção de passe. O passe entrou, os jogadores se movimentavam e ficavam o tempo inteiro dando opção de passe. Então facilita você jogar. E é incrível a forma como ele deu confiança. Queria fazer um comentário sobre o Luiz Gustavo. Eu vi alguns torcedores aflitos, esse moleque tem que jogar mais simples. Toda hora ele tenta um passe diferente pra frente. Zagueiro tem que ser jogar mais simples, né? E eu já, pelo contrário, cara, eu vi muita virtude no Luiz Gustavo. Ele vai errar, ele vai acertar, é um garoto, cara. O Luiz Gustavo vai fazer 19 anos ou tem 19 anos. Em vez da gente pegar no pé, abraça o moleque. Tem uma personalidade absurda, ele erra, ele tenta de novo, é um zagueiro moderno, o moleque tem bom passe, ele joga pra frente. Teve uma bola que ele deu aqui, cara, é apertado, bola passou, clareou tudo, não dominou, girou e pronto. A jogada clareou e o Vasco chegou. Então acho que a gente tem que ter um pouquinho dessa paciência com o menino, que é bom jogador, tá? Em cima firme, saindo pra caçar, gostei. E é isso, cara. Não sei exatamente como é que ficou o jogo aí do Porto Cabejo com a equipe do Melgar. Pra gente seria até interessante, já que a gente perdeu que o Melgar ganhasse, que a gente disputa com eles aqui em São Januário. Tem a pressão de ter que ganhar de qualquer jeito. Mas é isso, tá? Então assim, o time caiu no segundo tempo, o Diniz demorou a mexer um pouquinho. A gente vê que na hora de trocar, cara, a gente precisou tirar o Coutinho e entrar quem? Já que o Nuno e o Coutinho jogaram muito tempo. E aí, quando morreu os dois, o Payet fora, entra o Alex Teixeira. Não tá legal, cara. Não tá legal. O Adson me pareceu fisicamente um pouquinho melhor. A gente precisa muito que o Adson fique à disposição com saúde, em vez de titular. Ou, no mínimo, aquele cara que vai entrar com frequência. E a expulsão do Hugo Moura, cara. Eu fico, entre a cruz e a espada para falar do Diniz, porque assim, o Hugo já tinha amarelo. E ele já havia feito até uma falta que cabia amarelo. Aí ele já tinha, o juiz deu uma contemporizada e não deu.
Aí você vai falar assim, pô, cara, ele botou o cara de zagueiro, vira e mexe vai ficar de mano. E é um risco. Qualquer momento ele pode fazer uma falta e ser expulso, eu concordo. Mas, por outro lado, dá para enxergar de outro ponto de vista. Qual outro ponto de vista? Ele, pelo menos, não foi aquele treinador burocrático de fazer o pipi no xixi. Atacante por atacante, ponta por ponta, volante por volante. O time já estava perdendo, ele fazia muito isso no Fluminense com o André. Tira um zagueiro, empurra o André pra zaga, no nosso caso empurrou o Hugo, que é um cara que até tem qualidade para sair jogar, apesar de um erro aqui e acolá. E foi, cara, foi uma tentativa de ter mais jogadores de criação do meio pra frente. Calhou, cara, que o jogador que ele designou para ir pra zaga, ele acabou fazendo a falta, sendo expulso, e ali o jogo acabou. Dá para fazer 2 comentários aqui também, que esse time do Vasco tem emocional frágil, já tinha entrado numa rotação um pouco mais baixa, mas quando toma o gol também parece que morre. Mas eu vou procurar dar um pouco de moral pro Diniz nesse primeiro dia. Errar, cara, todo mundo vai errar, e tudo na vida é tomar risco. Você sair de casa, você pode ser assaltado, você pode tomar um tiro de bala perdida, pode acontecer qualquer coisa. E pelo menos ele tentou, cara. Ele não se omitiu, não fez o básico, ele, cara, tô perdendo, é isso. Vou meter mais um jogador do meio pra frente. Hoje deu errado. Pode ser que num próximo jogo dê certo, né? O jogador que entra e sai o gol, e a gente o parabenize. Então acho que por um primeiro jogo, um dia de... Não tem treino num dia, né? Um pouquinho de trabalho, conversa, eu vi uma evolução enorme no time. Que seja uma constância, que não seja um episódio atípico, e a gente precisa de jogador com saúde e melhorar um pouco esse departamento nosso aí e a parte do físico, porque visivelmente o Vasco caiu no segundo tempo a partir do momento que o físico foi embora, tá bom? Então é isso, assim eu encerro o nosso pós-jogo, tô partindo pro Brasil agora, chego lá de manhã, tá? Não sei exatamente que hora que o vídeo vai subir, mas estamos aqui, ó, na La Fortaleza, e ó, Absolute Esporte, obrigado aí, foi um prazer poder vir aqui pra Argentina, realizei um sonho, e tomara que o Vascão aí consiga se recuperar e seguir seu caminho. E no ruim, cara, a gente tem um elenco limitado, talvez aí, se acontecer a eliminação, tomara que não, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar e nosso elenco é curto, tá bom? Então é isso, tamo junto, La Fortaleza, espero voltar aqui outra vez mais ver uma vitória do Vascão. Tamo junto.